Do Senhor, querendo ouvir mais a voz dele. Eu quero te convidar nessa noite a se sentar e abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Você pode dar só um pouquinho de retorno? Graça e paz, boa noite a todos, amém? Para mim é uma honra e uma responsabilidade tremenda estar aqui hoje. Eu sei que vocês sempre me vê aqui ministrando, cantando, mas trazendo a palavra hoje no culto de quarta-feira é a primeira vez. E para mim é algo de grande temor e tremor estar aqui hoje, trazendo essa palavra para vocês. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração, né? Primeiramente Ele tocou em mim, Ele trouxe a palavra, Ele falou o que Ele quer que seja dito aqui nessa noite, mas Ele tocou primeiramente no meu coração. Ele trouxe mudança primeiramente em mim. Então eu quero que você hoje abra o seu coração e os seus ouvidos e ouça a voz do Espírito Santo. Sabe, há alguns tempos atrás, alguns meses atrás, eu fui a um evento. Muito obrigado a todos, irmãos. Amém. Desculpa, esqueci de liberar vocês, foi mal. Só fica o Benjamin, porque... Sabe, ele vai me ajudar a ministrar aqui, ele vai me ajudar a pregar hoje. E pode ter certeza que cada acorde que ele fizer, cada acorde que essa galera fez aqui, ele ministrou ao coração de alguém aqui hoje. Sabe, Deus, Ele pode usar, assim, um acorde de uma guitarra, um solo, os tambores da bateria, Ele pode usar para tocar no seu coração, Ele pode usar. Então Ele vai me ajudar aqui no teclado, amém? E eu tenho certeza que a presença de Deus vai ser derramada ainda mais essa noite. Quando eu fui chamado para pregar, e algumas vezes eu já fui chamado para pregar aqui, eu sempre disse não. Porque eu entendo, e acho que os irmãos também entendem, que nessa igreja a palavra de Deus é, sabe, ministrada de forma real e muito forte, que causa tremor, né? Em subir aqui em cima e dizer qualquer coisa. Porque é muito real, a palavra de Deus aqui é real demais. Então isso causa realmente dificuldades, assim, de chegar aqui e pregar. Então eu sempre relutei, sempre disse não, deixa para uma próxima. Aí um belo dia eu fui nesse evento, muito abençoado, um evento de casais lá em Gramado. Deus abençoou e usou a vida de pessoas para nos levar, nos abençoar. E lá Deus, eu ouvi uma mensagem, e eu já contei isso para algumas pessoas aqui. Eu ouvi uma mensagem lá e Deus colocou no meu coração essa vontade de pregar aqui. E eu ouvi aquela mensagem, aquilo tocou tanto profundo no meu coração. E depois que eu vim de lá, eu ouvi mais uma vez, ouvi de novo, e de novo, e de novo, a ponto de decorar essa palavra. E eu falei, cara, eu quero pregar isso na igreja. O convite surgiu novamente. E quarta-feira passada eu estava sentado ali e Deus falou assim, eu não quero que você pregue isso não. Depois de ter tudo pronto. Mastigado, não, sabe? Quando você pega aquela mensagem, você coloca no coração, fala, eu tenho que passar isso para mais pessoas. Um dia eu vou trazer aqui. Mas Deus falou, não, eu não quero que você leve isso. A mensagem que eu quero que você leve é uma mensagem dura. É uma mensagem de confronto. Eu falei, Jesus, é a primeira vez que eu vou pregar na quarta e já vem assim. Eu queria falar de louvor, né, de adoração e tal. Mas, não. É uma mensagem mais urgente, que nós precisamos ouvir. Pois há um tempo. Só o tema da mensagem para vocês é: arrependam-se, pois o Senhor está às portas. Ouvi um glória a Deus, eu vou falar mais uma vez. Arrependam-se, pois o Senhor está à porta. Ele está, é tempo. Já chegou a hora do arrependimento ser algo constante em nossas vidas. Então o Senhor mudou tudo que eu tinha planejado para falar para você hoje sobre esse tema. E eu quero que você feche seus olhos agora só um pouquinho. Pai, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. A Tua presença já é real aqui nesse lugar, Deus.
O Senhor sabe, conhece meu coração, sabe que eu não sou digno de estar aqui. Mas o Senhor me escolheu, Senhor, para estar aqui nessa noite. Trazer essa mensagem para a tua igreja, Senhor. Para aqueles que saíram de sua casa, do seu trabalho, estão aqui hoje. Pai, me usa. Abra o coração de cada um, Pai. Abra os ouvidos de cada um que estão aqui. Para que possam ouvir a tua voz. Para que possam receber a tua palavra e sair daqui transformados em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que nada possa atrapalhar esse momento, que a tua voz possa fluir nos 4 cantos dessa igreja e que a tua presença continue real aqui. É o que nós pedimos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, o texto dessa palavra, dessa mensagem, ele se encontra em Atos, capítulo 3, versículo do 19 ao 22. Vou esperar ele projetar aqui. Amém? Atos 3, do 19 ao 22. A palavra de Deus, ela vem para confrontar. Ela vem para trazer mudança. Ela vem para transformar a sua vida. Eu não sei o que você está buscando hoje, mas eu quero te dizer, Ele está aqui hoje. E Ele quer mudar o que tem que ser mudado em você. Você sabe, né? Você sabe que tem que ser mudado. A gente sabe. Sabe, né? Ele conhece também o seu coração, mais profundo do seu coração. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Diga comigo, refrigério. Diga refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Essa palavra nos traz um ponto e um chamado urgente ao arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Existe um chamado urgente aqui. No verso 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Se Ele está pedindo para você voltar para Ele, é porque tem muita gente distante dEle. Se Ele está pedindo para você se arrepender, é porque tem muita gente pecando contra Ele. O arrependimento é a porta da salvação. Sem arrependimento você não verá a Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, você não verá a Deus. Se você não se arrepender do que você tem feito de errado, do que tem te afastado de Cristo, você não verá a Deus. Estamos vivendo o pior momento de todos, quando se refere ao costume e ao pecado. Estamos apegados ao pecado. Quantas pessoas têm pecados de estimação que não conseguem ser livres deles? Quantas pessoas já estão tão afundados no pecado que não conseguem mais enxergar o pecado que estão vivendo, que não conseguem mais perceber que aquilo ali que ele está fazendo, que ela está fazendo, está afastando essa pessoa de Deus, está afastando essa pessoa do melhor que nós temos, que é a presença de Deus. Diga, a melhor coisa que eu posso ter na minha vida, na minha casa, na minha família, é a presença de Deus. É a melhor coisa que você pode ter. E hoje nós estamos vivendo uma geração que já se acostumou com o pecado, que não para mais para colocar o joelho no pó. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando da geração, amém? Essa igreja aqui é diferente, amém? Mas uma geração que já está tão acostumada com o erro, que só vem à igreja agora
por curtição, porque gosta de um louvor, de uma música, porque talvez no período que está aqui se sente um pouco mais aliviado dos seus erros e pecados, mas quando sai daqui, se afunda e se distancia de Deus. Como é duro isso, né? Está sendo duro para você ouvir isso, para mim também foi. Porque aqui, nos 4 cantos dessa igreja, o único santo é Jesus. O único perfeito aqui é Jesus. Nós somos homens, somos pecadores. O único perfeito é o nosso Deus. Só que quando eu era criança, quantos são crentes aqui, desde meninos? Quantos são crentes de berço aqui? Quando eu era menino, eu era sempre muito confrontado, pelo menos na minha época. A gente era muito confrontado, assim, para viver uma vida em santidade, para viver fora do pecado. Isso era muito bom, porque nos incentivava a cada dia mais nos aproximar de Deus. E Isaías 55:7 diz isso, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos maus. Sem arrependimento não há perdão e nem transformação. Enquanto você não se arrepender de fato, você não será transformado. Enquanto você não se arrepender de fato, não há perdão. Que duro, né? Porque muitas das vezes o que nós temos é remorso. Que muitas das vezes nós entramos aqui, choramos e tal, e sentimos algo, é remorso, porque a gente volta a fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Isso não é arrependimento. Quantos querem uma igreja avivada, aqui cheia do poder de Deus? Quantos querem? Quantos desejam isso? Eu desejo isso. Mais do que tudo. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos uma igreja que vive em arrependimento. Quando nós tivermos uma igreja que se dobra o joelho no chão, entende que nós não somos nada, que sem a presença de Deus e sem o perdão dEle, nós não somos nada. Eu entendo que você saiu da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, pois você entende que somente nele nós temos a palavra de vida eterna. E a palavra dele hoje é: arrependam-se do seu pecado. É dura, mas é necessária. O arrependimento, ele traz descanso, ele traz restauração. E nós vemos isso no verso 20 e 21, diz assim, nesse mesmo texto: para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. A restauração é a promessa para quem se volta ao Senhor. Ele restitui a confiança nele. Talvez você não perdeu um pouco da confiança no Senhor, sabe? Você vive a sua vida assim, deixa rolar. Você perdeu aquela confiança de acordar todos os dias e falar: cara, eu confio em Ti, Deus está comigo. O pecado, ele faz isso, ele quebra essa confiança. Ele restitui a intimidade com Ele. Quantos já perderam a intimidade com Deus por causa do pecado, meu irmão? Eu sou de um tempo, eu gosto sempre de falar disso porque eu tenho muita saudade disso. E quando a gente tem saudade é porque não está tendo, né? Mas eu sou de um tempo que os jovens se reuniam na igreja sem ter evento nenhum, sem ter nada. Pegavam a chave, eu fiz isso, pegava a chave da igreja, me dá a chave da igreja que eu vou reunir com a galera, botava um louvor e começava a adorar, começava a se arrepender, a chorar, a pedir perdão. Nós não vemos mais isso na igreja. Por quê? Porque estamos acostumados com o pecado. Já não é tão necessário mais chorar, se arrepender, se ajoelhar, se humilhar, colocar a cara no chão, porque estamos acostumados com essa vida. Meu irmão, se isso parou de te incomodar, é urgente. Preste atenção no que você está vivendo. Se o pecado parou de te incomodar, se isso já não te incomoda mais, hoje, essa noite, você tem mais uma chance. Ele te dá mais uma chance de se voltar para Ele, pedir perdão e se arrepender. Só assim você terá tempos de descanso e essa paixão e essa intimidade que você tinha será restaurada.
Ele quer trazer essa restauração para a sua vida. Quantos sentem saudades aqui de Deus? Deixa eu ver. Seja sincero. Você sente? Eu sinto. Ele restitui o relacionamento. Relacionamento com Ele é muito diferente do que religião. Religião é aquela coisa mecânica, né? Que você tem que cumprir as suas orações, né? Você vai na igreja, né? Você escuta os louvores e vai embora e acabou. Fica só por isso mesmo. Isso é religião, meu irmão. Se você está vivendo isso, você está sendo um bom religioso. É triste. É diferente de relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Ele, como eu disse aqui, não há nenhum santo aqui. Todos nós somos pecadores, só Jesus é santo. Mas quando você tem um relacionamento sincero com Deus, quando você tem esse relacionamento com Ele, quando você peca, isso te incomoda, isso te entristece e você se arrepende. E Ele te perdoa, meu irmão. Ele quer trazer perdão para a sua vida nessa noite. Está cansado, está oprimido, está com saudade. Ele quer te perdoar. Ele quer restaurar essa intimidade que Ele tinha com você e que você tinha com Ele. Ele quer restaurar esse relacionamento que Ele tinha com você e você tinha com Ele. Ele está com saudade de você também. Sacou? Você está com saudade dEle? Ele está mais ainda. Ele te ama. Ele te ama tanto que, sendo Deus, Ele se humilhou, se entregou numa cruz, derramou o seu próprio sangue por você e por mim. Ele te ama tanto que hoje Ele te está dando mais uma oportunidade para você e para mim, de nos voltarmos para Ele e nos arrepender de todo o nosso pecado e nos humilharmos diante dEle e dizer que somente Ele tem palavras de vida eterna e sem Ele nada somos. Quando você se arrepende, Ele se aproxima novamente de você, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Isaías 59, no verso 2, diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você ainda tem dúvida que esse pecado que você está vivendo está te separando de Deus? A palavra de Deus diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto de vós. Você fica ali, Jesus, que eu vou continuar com o meu pecado aqui. Minha vida está uma desgraça, está tudo tão difícil, eu não sinto, não tenho mais descanso, eu não tenho, não sei o que está acontecendo. Fica aqui, Jesus. Presença, fica aí. Eu vou continuar aqui com os meus erros, meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades. Isso nos separa de Cristo, da presença de Cristo. Mas Ele quer restituir essa presença hoje. Eu tenho uma boa nova para você. Ele te quer de novo e de novo. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele te quer todos os dias. Eu tenho essa impressão, eu tenho certeza que ele como aquele pai lá do filho pródigo, ele fica lá olhando para a porteira, fala: será que ele vai voltar hoje? Você já imaginou isso? Será que ele volta hoje a ter relacionamento comigo? Será que ele vai voltar para casa? Será que ele vai correr para mim novamente? Será que ele vai abandonar o mundo, abandonar os prazeres desse mundo e vai voltar para mim? Ele te espera mais uma vez essa noite. Joel 2, versículo 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Nos mostra que mesmo que você viva uma vida inteira, eu perguntei aqui quantos são crentes desde pequeno, mas tem outras pessoas que se converteram com mais idade. Mesmo que você viva uma vida inteira de pecado sem conhecer Cristo,
Depois que você se arrepender e se voltar ao Senhor, Ele restitui em graça e abundância todos os anos perdidos no pecado. Então, meu irmão, há um tempo de restituição na sua vida, há um tempo de reconciliação com Ele, ainda há tempo, meu irmão. O que você está esperando? Esse texto também aponta para o reino que virá com a volta de Cristo. Estamos nos aproximando desse tempo. Quantos concordam comigo que acho que nunca esteve tão próximo a vinda de Jesus? A volta de Jesus é imediata e real. A vinda de Jesus é imediata e real, meu irmão. É por isso que Ele me fez mudar essa mensagem. Ele, não, eu quero trazer arrependimento, porque a minha vida está aí. Ele te ama tanto, que Ele está usando esse cara aqui pela primeira vez numa quarta-feira para falar de pecado. Eu queria falar de louvor, mas eu estou falando de pecado, porque Ele me ama e te ama. Ele quer que eu mude, Ele quer que você mude. Ele quer essa igreja transformada. Ah, Léo, mas eu não tenho como, cara. Eu estou muito tempo nesse pecado. Está difícil largar ele, eu já tentei várias vezes, mas eu vou lá e tropeço mais uma vez. Ele te aceita do jeito que você está. Ele te aceita do jeito que você está. Eu só quero que você, a partir de hoje, abra o seu coração e se arrependa. E eu quero que esse pecado que você está vivendo comece a te incomodar a partir de hoje, de fato. E que você seja sincero com Ele. Amém? Seja sincero com Ele. Diga, Pai, eu sei. Eu me acostumei com isso. Que você possa se arrepender nessa noite. A volta de Jesus é imediata e real. No verso 20 diz, e ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado, Jesus. Jesus virá mais uma vez. Jesus, Ele veio como cordeiro, morreu numa cruz, sofreu por nossos pecados, se entregou, nos perdoou, nos deixou uma carta aberta que se chama Bíblia. A Bíblia é uma carta aberta. Toda vez que você lê, se você estiver lendo sobre Jó, Jó é você. Ele não está falando sobre Jó, ele está falando sobre você. Quando você lê sobre a mulher samaritana, ou quando você lê o cego de Jericó, ele não está falando do cego de Jericó, ele está falando sobre você. É uma carta aberta para nós. Então Ele veio, Ele morreu numa cruz, deixou uma carta aberta. Quando Ele fala sobre Maria, Maria sou eu, João sou eu. Na Bíblia tudo se refere a nós, foi escrita para nós. Na Bíblia Jesus sempre teve uma isca para cada egoísta. Sabe, quantos já viram um The Showzinho aqui? A gente está assistindo mais uma vez, eu e minha esposa e meu filho, a gente está assistindo mais uma vez. Uma coisa que eu estava observando é que onde Jesus passava, né? O pessoal falava assim, ali tem um mestre que cura, que ensina, ali tem um mestre que, sabe, multiplica pão. E muitas das vezes, muitas pessoas iam por causa disso. Por isso que eu estou falando que Ele tem uma isca para cada egoísta. As pessoas iam porque Ele multiplicava os pães. As pessoas iam até Ele porque Ele curava os enfermos. As pessoas iam procurar Ele porque Ele tinha uma palavra. E eu acho que hoje em dia não está assim, né? Ou está? Hoje em dia está assim também. Nós estamos vendo igrejas lotadas de pessoas egoístas, que só querem coisas desse mundo, só querem um milagre, só querem dinheiro. Sim, é difícil falar isso, mas é verdade. Mas para cada egoísta, ele tem uma isca. Para cada egoísta, ele tem uma isca. Ele usava a multiplicação de pão para convencer o homem do pecado. Ele usava a cura para perdoar aquele que estava ferido, necessitado. Ele usava essas iscas para levar a palavra dele e convencer o homem do pecado. Eu sei que muitos só iam lá, pegavam sua cura, pegavam seu pão e vazavam.
Mas nessa noite eu sei que aqui tem uma galera que vai sair daqui hoje querendo mudança. Eu sei que aqui tem uma galera que vai sair daqui hoje não querendo só o pão ou a cura, mas querendo a transformação verdadeira e legítima, que só vem quando nos arrependemos do nosso pecado. Não adianta. Se você não se arrepender, não adianta. Ele pode sim te curar. Se você for um bom dizimista, Ele pode sim abençoar a sua vida financeira. Mas se você não se arrepender do pecado, meu irmão, Ele vai voltar e você vai ficar. Não adianta. Você pode estar de segunda a segunda dentro da igreja, sendo o melhor servo possível. Você pode ser o melhor músico possível. Você pode alcançar as maiores notas possíveis. Mas se você não se arrepender do seu pecado, você fica. Você pode dar tudo que você tem para os pobres, mas se você não se arrepender do seu pecado, você fica. Consegue entender quão sério é? Como é sério, gente. Não adianta termos igrejas lotadas de pessoas sedentas por coisas e não por Ele. Pessoas sedentas por bens e não por Ele. A presença de Deus está esquecida, ou pelo menos não se busca mais como se buscava antigamente. Ele pode sim nos dar bens, riqueza, saúde, um alívio momentâneo. Aqui, graças a Deus, nós temos uma igreja, foi o que me fez ficar aqui. Uma igreja onde se prega a palavra de Deus, onde você ouve a voz de Deus de verdade, mas existe tantas igrejas, tantos lugares oferecendo uma autoajuda qualquer, que alivia um pouco a sua dor no domingo à noite. E na segunda-feira você volta a ser o que você de fato é. Não te traz mudança, não te traz o confronto, não te traz a vontade de se voltar para Ele. O que mais vemos é isso. Mensagens que só servem para alívio imediato de suas dores e deixam de lado o que de fato é mais importante, o arrependimento e a certeza que a vida eterna não é nessa terra. Já pensou nisso? Isso tudo passará, meu irmão. O importante é a vida eterna. Isso tudo vai ficar para trás. Todas as nossas angústias, tudo que nós lutamos tanto, isso vai ficar para aí. Tudo que nós lutamos e corremos tanto atrás, vai ficar por aí. E o que é mais importante, estamos deixando de lado, que é a presença de Deus, que é o arrependimento constante, todos os dias, que é se voltar para Ele, por Ele, todos os dias, que é adorá-lo como fosse a última vez, todos os dias, que é se entregar para Ele todos os dias, não só aos domingos, mas todos os dias. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: Ele quer mudar a sua vida. Vira para o outro irmão e fala assim: Ele quer mudar a sua história. Só que, como acabamos de falar, o tempo da volta de Jesus está cada dia mais perto. E agora Ele vai voltar, não como cordeiro, para morrer por nossos pecados. Ele vai voltar como juiz. Diga comigo, juiz. Bem forte, juiz. Atos 17, no verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Diga comigo, justiça. Por meio de um varão que destinou. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão? Eu ouvi um Jesus. Quem é esse varão? Jesus. Esse varão é Jesus Cristo. E o texto nos afirma que Deus o designou para julgar o mundo. Eu tenho outros versículos aqui. 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
João 5:22 diz: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Diga comigo: justiça. A justiça de Deus virá. Oh, meu Pai, isso me dá um tremor e temor, mas a justiça de Deus virá. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus? Mateus 24:33-34 diz: quando virdes de todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Lucas 21:28 diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção será a próxima. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, diz assim, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quantos estão vivendo tempos difíceis aqui? Está difícil de viver ou não está? Ou está fácil? Está muito difícil. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Pessoas que preferem os prazeres da carne, do mundo, do que ser amigo dele. Pessoas que escolhem muito mais as coisas desse mundo do que as coisas dos céus, de Deus. Uma descrição muito atual do comportamento humano é esse versículo. Muitos veem nessas palavras um retrato fiel da sociedade moderna, e de fato é. É só você ligar a TV, meu irmão. É só você ligar a TV e começar a ver que está muito ruim as coisas. A gente estava vendo esses dias o pessoal da boneca Reborn. Quantos viram isso? Está achando que aquilo ali é normal? É retrato do fim dos tempos. Pessoas se comportando como animais, já viram isso? Sabe, fingindo que é um cachorro. É fim, é o fim. É o retrato do final. E o que nós estamos fazendo, isso não nos alerta, não é possível. Não é possível que isso não te acorde, meu irmão. Ou você só olha aquilo e começa a rir. De certa forma é engraçado. Mas é terrível. É terrível. As pessoas estão perdidas sem Deus. As pessoas estão tentando ocupar um espaço que somente Ele ocupa. Sabe, não há nada que possa preencher esse vazio que há nessas pessoas, nessa geração. Há um vazio enorme do tamanho de Jesus. E só o que preenche esse vazio é Jesus. E as pessoas tentam preencher isso com esses troços horrorosos que nós estamos vendo, com músicas terríveis, com palavras, letras horríveis, adorando a Satanás, usando algo tão precioso que são as músicas, que foi criado por Deus, tá? A música é criada por Deus, a música é de Deus, mas o diabo vem lá e é um retrato do fim. A geração do fim, nós estamos vendo os sinais: guerras, fome, pestes, terremotos. E uma coisa que tem também dentro da igreja, muita coisa: esfriamento do amor. O amor de muitos estão se esfriando pelo próximo. A compaixão, isso tudo está acabando. Isso é sinal do fim. É o tempo de nos voltarmos a Deus, entender que a vida, ela não é aqui. O que nós estamos passando é passageiro, de fato. Somos peregrinos aqui nessa terra. E o que importa é a vida eterna. E para ter a vida eterna, temos que ter Ele todos os dias aqui, no nosso coração, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados, dos nossos erros.
Outro sinal, assim, importantíssimo da volta de Jesus é que a palavra dele está sendo pregada a todo mundo. Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A pregação do evangelho a todas as nações, literalmente, a todos os povos. Quando já ouviram falar da janela 1040 aqui? Quando eu era menino, lá nesse tempo que eu te falei, eu fazia parte de uma igreja muito missionária, muito missionária mesmo, que enviava tal. E eu ouvi muito sobre essa janela 1040, que é o quê? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é a janela 1040. É uma faixa geográfica entre os paralelos 10 e 40 ao norte da linha do Equador, abrangendo partes da África, Oriente Médio e Ásia. Essa região concentra a maioria dos povos não alcançados pelo cristianismo, além de enfrentar altos índices de pobreza, estabilidade e política. Tá? Na minha época, quando eu era menino, eu ouvia muitos missionários falando: a gente tem que orar pela janela 1040, por esses países que são difíceis de entrar, e lá matam cristãos, e lá pá. E eu fui pesquisar um pouquinho como está hoje a janela 1040. Vou só te falar alguns países que fazem parte disso. Afeganistão, lugar bom. Afeganistão, Irã, Índia, Indonésia, Marrocos, Egito, China, Coreia do Norte. Esses são alguns dos países, os países que fazem parte da janela 1040. Então, assim, era algo, quando eu vi um missionário, não, que nós temos que orar pela janela 1040, que lá é muito difícil, que não dá para entrar, que matam. Eu fui pesquisar só um pouquinho sobre como está lá hoje. Hoje nós temos campanhas missionárias locais, iniciativas como a Colheita. Depois você pesquisa lá, a Colheita 2025. Tem promovido esforços evangelísticos em países como Indonésia, Malásia, Mianmar, resultando em batismo e crescimento de igrejas nesses lugares, mesmo diante de perseguições e barreiras culturais. O evangelho está entrando na janela 1040. Evangelismo entre imigrantes, outro projeto bacana que você pode ler depois, chamado Impacto. Depois vê, projeto Impacto. Impacto Europa. Foca em alcançar comunidades imigrantes da janela 1040 que se estabeleceram na Europa, aproveitando a liberdade religiosa que há nesses imigrantes, de continente, para compartilhar o evangelho com esse grupo. Outra ferramenta importantíssima que está levando o evangelho para esses lugares é o uso da tecnologia. A internet, as mídias digitais têm sido ferramentas poderosas para alcançar povos em áreas de difícil acesso, permitindo que a mensagem de Cristo ultrapasse fronteiras físicas e restrições governamentais. Uau! Quando eu tinha lá 9 anos, era impossível isso acontecer. E hoje, o evangelho está chegando lá. É isso aí que eu queria chegar. Ainda tem dúvida? Varão valoroso, varoa valorosa, você ainda tem dúvida que estamos na geração do fim? Acorda, meu irmão. Para de viajar na maionese. Para de achar que não vai acabar. Para de achar que o fim não vai chegar. Nós estamos às portas do final. Aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e ao céu subiu, descerá como juiz justo, fiel, e fará justiça. Isso, aplauda. Meu. Está mais claro do que nunca que é preciso a gente mudar. Eu estou falando isso para você, mas começou comigo, meu irmão. Desde quando Jesus tocou no meu coração, como eu disse, eu tinha uma mensagem pronta, linda mensagem, eu vou trazer um dia, maravilhosa, top demais, vocês estariam aí dando glória, mas não dá. A gente precisa acordar. Eu preciso acordar, você precisa acordar. Todos nós.
Todos, sem exceção. Você que está aí, assistindo aí na sua casa, você precisa acordar, varão, e está aqui no culto. Você está fazendo o que em casa? Se você não estiver mal. Se estiver mal, beleza. Mas se não estiver, está fazendo o que em casa? Vem para cá. Você precisa acordar. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. É tempo de confronto. Chega de coisas para confortar e massagear o seu ego. O que você acha que é importante, o que você julga ser tão importante para você, não é. O importante é que Jesus está à porta e está voltando, e você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa carregar a sua cruz, se voltar para Jesus, abrir mão do mundo, abrir mão dos prazeres da carne e se voltar para Ele. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Só assim o avivamento virá. A gente não clama tanto, vem avivamento, pá. Mas sem arrependimento, meu irmão, é só fogo de palha. Sem arrependimento beleza, vem aqui, pula, pá. Passa. Só que não há tempo mais. Não dá tempo mais. Não tem como mais continuar nessa vida aí. Ouvir a voz de Jesus, o profeta prometido, verso 22 diz, desse mesmo capítulo que nós lemos: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam, Jesus é o último e o maior profeta. Ele é o único caminho da salvação. Ele virá como juiz, sim, mas hoje ele é teu advogado. Vira para o teu irmão e fala assim: você tem um advogado, varão. Varoa, você tem um advogado. Aproveite-o. Aproveite enquanto ele é teu advogado. Ele pode, ouvir a tua oração e te perdoar dos seus erros, e te perdoar dos seus pecados. Só que ele virá como juiz. Aí ele não vai perdoar, ele vai julgar. Não queira ser julgado por ele. Na verdade, todos serão, mas não pelo lado mal. Tem que ser julgado pelo lado bom. Acorda, tu que dormes. Isso me acordou muito. Então eu espero que você esteja acordando também. É tempo de mudança, e mudança real. É tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. É tempo de alertarmos todos à nossa volta de que estamos no fim. Você tem falado de Jesus para alguém que não seja do seu meio de família ou da igreja sobre Jesus? Você tem pregado o evangelho dele? Você tem mostrado para as pessoas quem é Jesus? O que você tem feito para alertar aqueles que estão lá fora que nós estamos no fim? Quem você tem trazido para a igreja? Hoje eu tenho um orgulho santo. Não sei se você pode falar isso. Desculpa, pastor, se eu estiver falando heresia aqui. Mas eu tenho uma alegria muito extrema em ter meus amigos aí, meu irmão aqui na igreja hoje. Um cara que eu conheço há mais de, sei lá quantos anos. Sou horrível com o número. Mas mais de 10 anos. Muito mais, né? Tiagão, Maiara, seus filhos. Hoje ele está cantando aqui comigo. Eu conheci esse cara bebendo cerveja, eu e ele, né? Amém. Eu vim para casa, voltei para Jesus aqui nessa igreja. Continuei sendo o irmão dele, porque ele é meu irmão. E agora ele está aqui, ó. Ele está aqui. Eu te chamei muito para vir na igreja? Não, né? Pouquíssimas vezes eu chamei ele, mas sempre demonstrando com a minha vida, mostrando para ele que eu também erro, ele sabe muito da minha vida, muita coisa, mas mostrando para ele que é o melhor caminho. E hoje ele está aqui, ele canta comigo aqui em cima, ele bebia cerveja comigo e canta aqui agora comigo. Então o que você tem feito para trazer os seus próximos para cá? Por que tem tantos bancos vazios aqui hoje? É culpa minha e sua. É assim. Por que não aqui, mas tem tantas igrejas que sempre estão preocupados em o que vamos fazer para interter, para trazer, para fazer, quando na verdade isso aqui que eu acabei de pregar hoje
que eu estou pregando hoje, deveria ser o ponto alfa para você trazer pelo menos mais um, todos os cultos aqui. Quando você começar a entender que nós estamos no fim, e que é o final, não tem como o seu amigo estar fora da igreja. Não tem como o seu familiar estar fora da igreja. Você tem que lutar por ele. Você tem que trazer ele. Ah, mas ele não quer, então ore por ele. Mostre com a sua vida o que Deus faz. O poder de transformação que ele faz, que ele tem. Para que essas cadeiras aqui não fiquem mais vazias, mas cheias de pessoas sedentas pela glória de Deus, sedentas por ser mais parecido com Ele. Eu sempre falo isso, sempre oro isso. Pai, eu quero ser mais parecido contigo. Você já viu The Chosen? É incrível. Aquilo demonstra muito como deve ter sido Cristo aqui. E sabe, o olhar, Ele te chama hoje para ser mais parecido com Ele. Ele te ama tanto que Ele está te dando mais uma chance nessa noite. E nos últimos dias, muitos comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17, 26 a 30. Estamos vendo essas coisas se repetirem, e a distração é grande. Muitos vivem como se nada estivesse acontecendo, mas Deus está alertando a seu povo. É tempo de se preparar. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Amém. Obrigado por um aleluia. Vou falar mais uma vez. Mas o nosso Deus é misericordioso. Você pode dizer obrigado, Deus? E um Deus que nos ama tanto, que sempre nos dá uma chance. Todos os dias. E de novo. 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 Para mudança, para reconciliação com Ele. Ele continua sendo aquele pai, como eu disse, que olha lá na porteira, esperando o filho voltar, com seus braços abertos, pronto para fazer um banquete por sua volta. Ele é justiça, mas o seu amor é incondicional. Uau! Você pode aplaudir a Jesus? Ele, você deu sua paulada, agora está querendo. Não, mas eu estou falando a verdade. Ele é justiça, sim, Ele te chama para o arrependimento, sim, mas o amor dele é incondicional, não tem condição para o amor dele, né? Talvez aí você seja uma ovelha cheia de carrapicho, aquela ovelhinha suja. Talvez você está no pasto hoje, não está perdido, está aqui dentro, mas está cheio de carrapicho grudado, sabe? Cheio de sujeira, cheio de lama. De vez em quando você gosta de rolar um pouquinho na lama. Mas Ele, como um bom pastor, hoje, eu disse hoje, não é amanhã, não deixe para amanhã, hein? Talvez seja a sua última chance. Vira para o teu irmão e fala assim: eu tenho uma notícia para te dar. Talvez hoje seja a sua última chance. A nossa vida é como um sopro. Do Neider, você pode ir de arrasta para cima, varão, ou para baixo. Ai. Mas a verdade é essa, não é? Eu estou mentindo. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmão? Né? Eu estou falando a verdade. Sopro. Do nada. Acorde. Não importa como você está hoje. Talvez você esteja aí sentado e pensando: Léo, eu já estou há tanto tempo na igreja e me enquadro em tudo que você falou. Eu sou essa ovelhinha toda suja, cheia de carrapicho.
Eu tenho um pastor que está aqui hoje, e ele quer te limpar, ele quer tirar toda a mancha, toda a lama, todo o carrapicho, tudo aquilo que te afasta dele, ele quer te limpar. A palavra de Deus diz que dele correm águas vivas, águas purificadoras, que te purifica de todo e qualquer pecado. Então, meu irmão, pode aplaudir, pode aplaudir. Ele te espera de braços abertos. Deixe de ser religioso e orgulhoso, a tal ponto de se acostumar com essa vida, sem a presença de Deus, e achar que está tudo bem, está tudo certo, eu já vou na igreja, mas eu não tenho a presença, a voz, eu não ouço mais a voz dele. Para! Chegou o dia do basta na sua vida, basta de viver assim, basta de não ouvir mais a voz dele, basta de não sentir a presença dele. Deus, eu só saio daqui se eu sentir a tua glória. Deus, eu só saio daqui se eu for transformado. Deus, eu só saio daqui se eu sentir a tua presença. Basta de se acostumar com o raso, com um pouco. Chega! Hoje é a noite, é o dia da sua mudança de vida, da sua transformação, de ser mais parecido com Ele e de entender que não há outro caminho, não há outra razão a não ser servir e se entregar para aquele que era, que é e que há de vir. Talvez seja a sua última chance, talvez seja a minha última chance. E o que vamos fazer hoje? Terminou? Vamos orar daqui a pouquinho, vamos louvar. E amanhã, como é que começa? Como é que vai ser? Tudo de novo? Está na hora de sair daqui inconformado, querendo mudança. Está na hora de sair por aquelas portas ali e falar assim: agora não, mano, chega, não dá mais, não dá mais. Quero incendiar quem está à minha volta, da presença do Senhor. Não dá mais para viver no raso, não dá mais. Não dá mais para viver no pecado, não dá mais. Não dá mais para ser o mesmo todos os dias, não dá mais. Está na hora de mudar a minha vida. Está na hora de acordar e de entender que nós estamos no fim. Mas é só o começo da vida eterna, de uma vida contemplando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já imaginou isso? Você já parou para pensar como vai ser? Maravilhoso, meu irmão. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá amargura, não haverá. Somente Ele, só a presença dEle. E lá nós vamos adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quantos querem viver isso aqui? Diga amém. Mas de verdade, agora entendendo que você tem que mudar, entendendo que você tem que mudar, e eu vou levantar a mão junto com você. Eu quero viver isso. Você pode dizer: eu quero viver isso. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero mudar a minha vida, Senhor. Eu quero transformação. Chega de viver no raso. Chega de ser mais o mesmo sempre. Chega de ser, sabe, quem nós somos, e passar a ser quem Ele quer que nós sejamos. Talvez hoje seja a sua última chance. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Aleluia. Eles vão ministrar uma canção. Enquanto eles se preparam ali, eu sei como é que é isso. Mas uma canção que tem tudo a ver com o que eu preguei aqui hoje. E eu gostaria que você cantasse essa canção, adorasse ao Senhor, e depois eu quero fazer um convite a você, tá? E eu gostaria que você preparasse seu coração para esse convite, porque é um convite muito sério e é um convite transformador. Então, se você quiser de fato mudar a sua vida hoje, esse é o primeiro passo. Eles vão cantar, vão louvar, já prepara o seu coração, e depois dessa canção eu vou fazer um convite, ainda temos um pouquinho de tempo, um convite para que você tome uma decisão hoje. Amém?
Vamos louvar.